E na aula de hoje nós vamos tratar do uso do ser. Ele pode ser índice de indeterminação do sujeito e ele pode ser um pronome apassivador. Vamos falar primeiro sobre a questão do ser como partícula apassivadora, como um pronome apassivador. A partícula apassivadora é definida como a forma particular em utilizar o pronome ser no verbo com voz passiva. Lembram que na última aula nós trabalhamos as vozes verbais, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva? Na voz passiva, nós vimos que existem duas possibilidades, a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, nós utilizamos a partícula apassivadora ser, para dar essa ideia de passividade ao verbo. Sendo assim, a ação do verbo, desse verbo, aliada à partícula apassivadora, o pronome ser, será integrado à ação que recebe e não a que pratica, aquela determinada ação do verbo. A construção da partícula apassivadora segue uma construção determinada, que é o pronome apassivador ser, mas o verbo seja ele transitivo direto ou transitivo indireto, ou direto e indireto. Temos aqui um exemplo. Entregam-se as cartas. Essas cartas elas são entregues, então esse verbo está na voz passiva, e está aí unido à partícula apassivadora ser. Nessa relação de passividade, há uma construção mais prática, rápida e desenvolvida do conteúdo. Em meio a essa mudança com a partícula apassivadora, o pronome ser será equivalente ao verbo ser. Mesma coisa do que dizer as cartas foram entregues. É notável que o conteúdo da frase e seu significado eles são tidos com maior praticidade e rapidez. O pronome apassivador ele tem sua utilização de preferência no modo em que o agente da passiva, o sujeito que pratica essa ação, ele é indeterminado. Então, o ser como partícula apassivadora, ele vai estar junto aí a um verbo na voz passiva, justamente para dar essa ideia de passividade à oração. Entretanto, no momento em que o agente for explicitado, o uso do verbo ser é mais adequado em relação ao pronome. Observem aqui, desenvolve-se o raciocínio. O raciocínio ele foi desenvolvido pelo filósofo. Entregaram-se as cartas. As cartas foram entregues pelo carteiro, Aqui, quando eu falo entregaram-se as cartas, eu não estou explicitando quem é o agente, quem é que entregou. Só estou falando que as cartas foram entregues, Então, no momento em que o agente for explicitado, o verbo ser acaba sendo mais adequado. Quando eu falo que é o carteiro, Estou explicitando esse agente, então o verbo ser ele fica mais adequado. As cartas foram entregues pelo carteiro. Respectivo ao primeiro e ao terceiro exemplos, é notada a utilização da voz passiva sintética. Por outro lado, o segundo e o quarto exemplo faz uso da voz passiva analítica, Nós já vimos na aula passada, recordando, a voz passiva ela pode ser sintética e analítica. Sintética quando tiver o ser, o síndeto, E analítica quando tiver o verbo aí ser na voz passiva. Foi desenvolvido, foram entregues. Nós vimos ali no início que ele pode ser partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Mas como fazer essa diferença do ser apassivador e do ser índice? O pronome ser ele não se restringe a uma partícula apassivadora. Ele também é utilizado de modo a indeterminar o sujeito. Vários casos acabam gerando dúvidas acerca de quando o ser funciona como pronome apassivador ou de indeterminação do sujeito. Uma regra básica destaca a diferença entre os dois. A partícula apassivadora, mais um verbo transitivo direto ou indireto, Ele vai ser partícula apassivadora quando ele estiver unido ao verbo transitivo direto ou direto e indireto. Pouparam-se os investimentos. Pouparam-se
o quê? Perguntei o quê? Ele é transitivo direto. Então, esse C é a partícula apassivadora, os investimentos. Agora, índice de indeterminação do sujeito, o C ele vai estar com o verbo ou intransitivo, ou transitivo direto, ou ainda verbo de ligação. Ou venci o uivo dos lobos na montanha, né? O uivo dos verbos na montanha. Esse caso, ele não só é transitivo, ouve-se o que, como ele é transitivo direto e indireto. O uivo de quem? Dos lobos da montanha. Então, o verbo transitivo direto ou indireto, esse C, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito.